Muito bom dia a todas e a todos. O Conselho de Ministros aprovou hoje o Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde. Damos assim um passo significativo para pôr fim à suborçamentação do SNS, para reforçar e motivar os seus profissionais, para modernizar os equipamentos, para robustecer a gestão com mais autonomia e para ter, no fundo, um SNS que permita servir melhor os portugueses. Queria realçar, antes de passar a palavra à Sra. Ministra da Saúde, que este esforço que hoje fazemos só é possível graças a 4 anos de gestão orçamental e financeira que o país teve, rigorosa, e que torna hoje possível fazer o maior investimento inicial de que temos registro recente no SNS. Passava então a palavra à Sra. Ministra da Saúde para poder apresentar com maior detalhe a resolução do Conselho de Ministros que hoje aprovamos. Muito obrigada, muito bom dia a todas e a todos. Como a Sra. Ministra da Presidência acabou de referir, foi hoje aprovado em Conselho de Ministros este Plano de Melhoria da Resposta do Serviço Nacional de Saúde. Este plano está em linha com aquilo que foram os princípios fundamentais da nova Lei de Bases da Saúde, designadamente a centralidade às pessoas e também com aquilo que são as opções do atual programa do Governo e também em linha com aquilo que é a preparação do quadro orçamental para o próximo exercício económico. Este plano de melhoria da resposta do Serviço Nacional de Saúde tem 3 eixos essenciais. Um primeiro que se prende com um quadro de redução sustentada do desequilíbrio orçamental e dos prazos de pagamento, mas, sobretudo, com o aumento da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde através do aumento do orçamento de exploração inicial do Serviço Nacional de Saúde para o ano 2020 em 800 milhões de euros. Por outro lado, este plano de melhoria da resposta do SNS tem também associado um quadro de compromisso de investimento que está estimado em 190 milhões de euros e tem também um quadro de referência para novos recrutamentos e medidas de incentivo à melhoria do desempenho. Neste terceiro eixo do plano de melhoria, sublinhamos o compromisso e previsão de um incremento de cerca de 8.400 profissionais de todos os grupos profissionais da saúde ao longo dos anos 2020 e 2021. Reforçamos também um conjunto de medidas relacionadas com a melhoria do desempenho. Desde logo, a previsão explícita de atribuição de incentivos institucionais aos cuidados de saúde primários, seja unidades de cuidados de saúde primários, seja unidades de saúde familiar, no valor de 4 milhões de euros, relativos a desempenho do ano de 2019, mas também um quadro de estímulo ao desenvolvimento de novos modelos de gestão, sensíveis ao desempenho, aos resultados, concretamente centros de responsabilidade integrados, com uma previsão de enquadramento de 100 milhões de euros. Estes aspectos só serão garantidos em termos da sua eficácia total se este esforço orçamental dos portugueses for associado a medidas de melhoria da gestão e é por isso que temos também nesta resolução do Conselho de Ministros uma componente de medidas de monitorização da gestão e de melhoria do exercício dessa mesma gestão, designadamente a previsão da autonomia do setor público empresarial da saúde para todas as contratações de substituição, mas também medidas relativas à adaptação a esta nova realidade de redução do desequilíbrio orçamental relativamente à aplicação da lei dos compromissos e pagamentos em atraso. Finalmente, gostaria de sublinhar que, como medida adicional
a esta resolução do Conselho de Ministros, mas ainda incita na mesma, se previu uma medida adicional, já de reforço de 550 milhões de euros para o atual ano de 2019, tendo em vista a redução do estoque de pagamento de dívida, concretamente pagamentos em atraso neste exercício económico. Em síntese, como já foi referido, entendemos esta resolução do Conselho de Ministros como um passo decisivo para a melhoria da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, em termos de um caminho sustentado para a redução da suborçamentação e da dívida, de um caminho sustentado para o reforço dos profissionais de saúde em quantidade e em motivação, para a melhoria do investimento num conjunto de áreas e, sobretudo, para o aumento da atividade assistencial para resposta aos nossos, às pessoas que são o centro da nova Lei de Bases da Saúde. Muito obrigada. Obrigada, estamos à vossa disposição para perguntas. Bom dia, Sofia Cordeiro Coelho, da SIC. Eu queria começar por perguntar, ou melhor, pedir se nos conseguia explicar exatamente, ou seja, temos aqui dois valores diferentes, os 800 milhões e os 190 milhões, o que é que a cada um diz respeito? Muito obrigada, Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada. Sinteticamente, temos até três valores diferentes, se me permite. Um referente a 800 milhões de euros, que são o reforço de orçamento inicial para o ano de 2020, e outro referente a 550 milhões de euros, que são aquilo que é ainda o reforço do ano de 2019 para a afetação ao estoque de dívida. Temos depois a forma como pretendemos a utilização do investimento inicial, do reforço inicial para o Orçamento de 2020, que decompomos em investimento, em recursos humanos, num conjunto de áreas nas quais estão incluídos também os 190 milhões de euros. Vale a pena sublinhar que já no primeiro semestre deste ano o Conselho de Ministros aprovou uma resolução conhecida abreviadamente por PIAS, que tinha um conjunto de investimentos. Estes 190 milhões de euros prevêem novos investimentos, não refletem essas verbas que já estavam autorizadas. Obrigada. Os 190 milhões de euros fazem parte da programação de investimento para 2020 e não só. Portanto, a resposta à sua pergunta estão e poderão também ter reflexos em orçamentos futuros. É uma autorização inicial de despesa que afeta 190 milhões de euros. A título meramente exemplificativo, estão aqui incluídos projetos como a remodelação de um dos edifícios do Hospital de Gaia. É uma obra que afeta vários anos e, portanto, há aqui uma componente de plurianualidade que não permite aferi-la estritamente em função dos 800 milhões de euros ou do orçamento de 2020. Mas isso acontece também como remodelações de centros de saúde em Ourique, em Santiago do Cacém, ou mesmo investimentos no Serviço de Cardiologia do Algarve, que não tem um horizonte temporal apenas de 2020. E estes 190 milhões são para 2020, como disse algo? São para Sim, 2020. Exatamente. E há alguma previsão para os próximos anos? Nesta fase, ainda estamos a fazer este movimento referente aos investimentos que autorizamos neste contexto e com início em 2020. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Então, Alberto Teixeira, sou jornalista do ECO. Tinha duas perguntas. Uma é perceber o impacto orçamental que estas medidas terão este ano e no próximo, se vão comprometer as metas do Governo para este ano e para o próximo ano. E depois também perceber aquilo que foi o envolvimento no Ministério das Finanças na elaboração deste plano, se houve muita disponibilidade do Ministro Mário Centeno, se houve muitas reservas, qual é que foi a participação e o envolvimento do Ministério das Finanças. Obrigado. Bom, esta é uma resolução do Conselho de Ministros, resulta de uma aprovação coletiva do Conselho de Ministros, que está reunido esta manhã, como na generalidade das manhãs, e portanto é uma resolução em que todo o Governo define um cenário de investimentos e de despesas e de compromissos para a melhoria do SNS.
Para responder à primeira pergunta, passava à Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada. Este esforço, que é um esforço de todos os portugueses, de forma alguma compromete os objetivos mais gerais que também temos e que têm de ser alinhados, de manutenção do bom equilíbrio das contas públicas. É exatamente por isso que aquilo que aqui apresentamos se reveste de caráter plurianual. Volto a sublinhar o aspecto de que as contratações de recursos humanos afetam 2 exercícios económicos. Sublinho ainda, também clarificando aquilo que pode não ter ficado tão claro na minha resposta anterior, que estes orçamentos são orçamentos que se realizam até 2020, estes investimentos são investimentos que se realizam até 2021, e que, obviamente, que aquilo que o Serviço Nacional de Saúde tem que continuar a fazer é fazer uma gestão criteriosa, cuidada daquilo que são, que é o esforço de investimento que resulta do esforço de impostos dos próprios portugueses. E que, portanto, por isso combinámos nesta resolução do Conselho de Ministros um conjunto de aspectos que darão origem a nova despesa, mas também um conjunto de medidas que terão uma melhor eficiência na gestão do próprio Serviço Nacional de Saúde. E é deste resultado combinado que decorre que manteremos o cumprimento daquilo que é a rota de boas contas. Mais questões? Alexandra Monteiro, da TVI. Senhora Ministra, estamos agora em direto com a TVI 24. Ficámos finalmente a conhecer a boa surpresa anunciada pelo Sr. Primeiro-Ministro. Pergunto-lhe, porque olhando para esta folha que nos foi distribuída, há vários valores, muitos milhões de euros que têm sido reclamados pelo setor da saúde nos últimos meses. Estes 800 milhões de euros que o Governo aprovou hoje, de que forma é que vão ser distribuídos? Eu julgo que seria importante explicar isso aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, de que forma é que estes 800 milhões de euros aprovados hoje vão beneficiar os próprios utentes quando eles se dirigirem ao Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada. De várias formas. Em primeiro lugar, estes 800 milhões de euros serão afetos àquilo que é a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, a primeira utilização clara é o aumento da capacidade da atividade assistencial do Serviço Nacional de Saúde em termos de atividade programada, que, como sabem, é a primeira linha que temos destacado como fazendo parte da ação governativa nesta nova legislatura. Portanto, os 800 milhões de euros serão agora distribuídos num exercício de contratualização com as entidades setoriais e serão essencialmente alocados à melhoria da capacidade de resposta da atividade assistencial. Consultas, internamentos, cirurgias, cuidados de saúde primários, aconselhamento para a promoção da saúde, atividade assistencial. Claro que, para termos atividade assistencial, temos que ter meios e, por isso, estes 800 milhões de euros estão também referidos à contratação de meios humanos e à melhoria das instalações e equipamentos. E estão também refletidos naquilo que são instrumentos de melhoria do desempenho desses meios humanos e daí os incentivos à organização em centros de responsabilidade integrados e também os incentivos institucionais aos cuidados de saúde primários. Muito obrigada. Mais questões? Bom dia, sou Ana Gaspar do Jornal de Notícias. Gostava de perguntar se estes 800 milhões vão ser integrados no orçamento para 2020 e se nos pode avançar já o valor total e também perguntar se desta quantia está prevista algum valor para a criação ou aumento de incentivos à fixação de médicos no interior. Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada, Sra. Ministra. Estes 800 milhões de euros vão integrar o orçamento de 2020, efetivamente. Estamos a trabalhar e a concluir o trabalho na preparação do orçamento de 2020, que, como sabem, será entregue na próxima segunda-feira e, portanto, há também aspectos que serão remetidos naturalmente para esse momento. Os incentivos à fixação de médicos em zonas geográficas carenciadas, em instituições carenciadas e em especialidades carenciadas,
tiveram um percurso recente de crescimento, como sabem, desde 2015 que nós temos um quadro que prevê a distribuição deste tipo de incentivos, que inicialmente não teve grande impacto, que na anterior legislatura se traduziu em quase 500 profissionais médicos a beneficiarem deste regime e que naturalmente será mantido nos próximos orçamentos. Mais questões? Sandra Machado Soares, da RTP. Sra. Ministra, eu gostava de lhe perguntar quando é que acha que os utentes e os profissionais de saúde vão sentir efetivamente melhorias no seu trabalho, tendo em conta o plano de investimentos que está aqui a ser anunciado. Queria também perceber, eu sei que é uma resolução do Conselho de Ministros, como há pouco explicou, onde estão todos os ministros, mas eu gostava também de perceber se essa negociação com o Ministro das Finanças se foi ou não algo difícil para conseguirem estes valores para este plano de investimento. Uma terceira questão, relativamente à modernização dos hospitais e dos equipamentos. Habitualmente a aquisição faz-se através de concursos públicos que são algo demorados. Haverá alguma via verde para estas questões, ajustes diretos, por exemplo? Bom, o Conselho de Ministros decide coletivamente sobre todas as matérias e, portanto, recorrentemente temos tido aqui essa pergunta que eu podia dizer que nem compreendo completamente. Eu queria destacar, e destaquei logo no início, que a única razão pela qual podemos fazer um investimento como aquele que aqui hoje estamos a anunciar é uma gestão das finanças públicas e é uma gestão orçamental como aquela que foi feita durante estes 4 anos. Só essa gestão orçamental permitiu reduzir, por exemplo, os encargos que temos com os juros da dívida, e isso é um elemento fundamental para a disponibilidade que agora temos de fazer um investimento tão significativo que corresponde à generalidade das questões que têm sido colocadas tanto pelo setor como pelos diferentes intervenientes políticos, e, portanto, a resposta à sua pergunta é que é do esforço coletivo de todo um governo que resulta a disponibilidade orçamental que hoje aqui assumimos para a melhoria da capacidade de resposta do SNS. Senhora Ministra da Saúde. Muito obrigada pela sua questão. É evidente que aquilo para que trabalhamos todos os dias é para que os utentes do SNS sintam as melhorias e os reflexos do nosso trabalho no dia-a-dia. E, portanto, há um caminho que não ficará à espera da entrada em vigor desta resolução do Conselho de Ministros para se operar e que resulta até de investimentos que já vêm de decisões pretéritas. De qualquer forma, se considerar qual é o momento em que há os primeiros efeitos orçamentais e em termos de investimento desta resolução do Conselho de Ministros, os efeitos são a partir do momento em que ela entrar em vigor, porque há uma decisão muito concreta que é a de reforço em 550 milhões de euros daquilo que são as disponibilidades do atual orçamento para diminuição de pagamentos em atraso. E, portanto, nessa medida e na medida em que é recorrente também a afirmação de que os pagamentos em atraso condicionam a qualidade do sistema, iremos ter também já na vida diária das pessoas uma tradução. Mais questões? Sra. Ministra, bom dia. Joana Feliz, da Agência Lusa. Eu queria só esclarecer, há pouco não percebi, se os 800 milhões de euros são todos no orçamento, para deixar claro, são todos do orçamento do Estado para 2020, ou se é apenas uma parcela para se perceber qual é o investimento, que há pouco para mim não ficou claro que fossem todos esses. E já agora perceber se estes 190 milhões de euros que aparecem da programação plurianual, se fazem parte desses 800 milhões ou se há uma verba à parte, só para entender. Obrigada. Senhora Ministra da Saúde. Ministra, os 800 milhões de euros são todos no orçamento de 2020. São reforço inicial da dotação do Programa Orçamental da Saúde. Os 550 milhões de euros são reforço no ano em curso para pagamento de dívida. Os 190 milhões de euros são plurianuais.
há um conjunto de investimentos que já tinham sido decididos em momentos anteriores. Dou 2 exemplos. O Programa de Investimentos na área da saúde, PIAS, no valor de cerca de 90 milhões de euros, que está a produzir efeitos financeiros que não estão incluídos nestes 190 milhões de euros e que se vão prolongar em 2020 e em 2021. Outro exemplo, a decisão da construção da nova ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, corresponde a uma despesa que já foi autorizada previamente, que ronda os 27 milhões de euros, que não estão aqui incluídos. Os 190 milhões de euros são referentes a novas autorizações de investimento. Esgotar-se-ão quando acabar a execução desses mesmos investimentos. Aproveito para responder àquilo que, peço desculpa, há bocado não respondi à senhora jornalista. Nós temos, consabidamente, algumas dificuldades na execução daquilo que são as disponibilidades que afetamos a área da saúde, por circunstâncias processuais, procedimentais, nos tempos mais recentes, alterações dos valores de mercado que levaram a que alguns concursos ficassem desertos. É nessa linha que agora todos nós, Ministério da Saúde e suas instituições, e concretamente as suas entidades, temos que nos esforçar no sentido de garantir que esta verba, estes 190 milhões, são executados. Mas, evidentemente, e respondendo concretamente à sua questão, o que está previsto é que os procedimentos, as regras legais de contratação sejam seguidas nestas áreas. Muito obrigada. Muito obrigada. Mais perguntas? Tenho mais uma pergunta, sim, talvez para a Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva. 800 milhões de euros alocados à saúde vai ao encontro de uma das pretensões do Bloco de Esquerda. Pergunto-lhe se o Governo já garantiu então o voto favorável do Bloco de Esquerda ao orçamento do Estado do próximo ano. Bom, aquilo que aqui procurámos foi corresponder a um objetivo que enunciámos de reduzir as críticas, de reduzir a suborçamentação ou as dificuldades de fazer corresponder o orçamento inicial às necessidades de cada ano e não responder a nenhum requisito. Eu quis apenas chamar a atenção que nos aproximamos aqui dos valores que têm sido referidos por diferentes instituições, precisamente porque aquilo que essas instituições estavam a olhar era para esses níveis de suborçamentação ou de orçamentação insuficiente no início de cada ano. As negociações sobre o orçamento seguirão para a frente e, portanto, não queria associar nenhuma, nem sequer me caberia a mim, nenhum desses. Eu só quis chamar a atenção para que há aqui uma correspondência entre os valores que têm sido falados e aquele valor que conseguimos que pudesse ser alocado nesta resolução do Conselho de Ministros. Eu peço desculpa, mas continuo sem perceber se os 190 milhões estão incluídos nos 800 milhões ou não. E já agora aproveitava para perguntar se alguma destas verbas contempla o alargamento dos projetos piloto de mais autonomia para os hospitais. Já agora, os 190 milhões de euros não se pode responder, só estariam dentro dos 800 se por acaso fosse possível que todos estes investimentos fossem realizados num só ano, e isso não é possível, e portanto não é possível dizer antecipadamente quanto dos 190 milhões é que fazem parte dos 800, depende de uma programação de investimento, é por isso que se chama plurianual. O valor final destes investimentos é 190 milhões de euros, não é possível neste momento dizer quanto desse valor é que pode estar dentro dos 800 milhões de euros, só para ver se fica claro, e passa a palavra à Sra. Ministra da Saúde. Conforme tentei exprimir, talvez não de uma forma suficientemente clara, utilizando o exemplo da ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, mas poderemos falar de outros investimentos que estão aqui por trás deste valor que agora estamos aqui a referir, como a fase C do Hospital de Gaia. O que está aqui em causa é o momento em que estamos a autorizar um conjunto de investimentos relacionado com um conjunto de
situações concretas. Há outras situações de autorização de investimento que já vêm de trás e que, na verdade, se nós olharmos depois no final do ano para o 2020, vamos ver que o investimento poderá até, se tudo for executado, ser superior a este montante não há nenhum impedimento em que, em 2020, como fizemos no ano 2019, num determinado momento do ano, de acordo com as necessidades e, evidentemente, também com as disponibilidades, não possa aparecer uma outra programação de investimentos. Vale a pena dizer que o que estamos aqui a dizer é que num único momento há um reforço do serviço do orçamento inicial do programa do Orçamental da Saúde de 800 milhões de euros, há uma decisão de investimentos que afeta 190 milhões de euros e há uma decisão de recrutamento de profissionais que afeta em 2 anos 8.400 trabalhadores. Portanto, em termos de grandes números, eu peço desculpa de estar a ser repetitiva, mas em termos de grandes números, são estes os grandes números que temos em cima da mesa. De par com os profissionais novos a contratar, temos a questão do seu estímulo, e esse faz-se desde já por 2 vias, na área dos cuidados de saúde primários, com o pagamento de incentivos institucionais que estão previstos em lei e que se referem àquilo que foi o desempenho de 2019, também com o incentivo à dinamização do modelo de organização em centros de responsabilidade integrados. Reparem que os centros de responsabilidade integrados têm, no essencial, associado aumento da atividade assistencial, portanto, há bocado perguntava-me o que é que as pessoas vão sentir diretamente. Estamos aqui a falar de aumentos da atividade assistencial, de melhoria da qualidade dessa mesma atividade assistencial, e depois, novamente, a questão daquele esforço imediato, a muito curtos dias de injeção de 550 milhões de euros para redução dos pagamentos em atraso. Muito obrigada. Mais questões? Sim, eu queria colocar uma questão relativamente aos modelos de pagamento pelo desempenho. Como é que é feito? Se é por progressão, por objetivos? Senhora Ministra da Saúde. Muito obrigada. Neste momento nós temos, para efeitos de cuidados de saúde primários, depois verão mais adiante, quando a publicação desta resolução, temos uma referência explícita, que é a Portaria 212/2017, 19 de julho, referente ao pagamento de incentivos institucionais nos cuidados de saúde primários, o CSPs e o ESFs. Relativamente aos centros de responsabilidade integrados, o pagamento de incentivos ao desempenho tem a ver com aquilo que é a contratualização interna de cada hospital, com as suas equipas, portanto isto está na esfera da autonomia de cada Conselho de Administração, da organização de cada serviço, de cada departamento, de cada área de gestão intermédia, com os seus profissionais. E os incentivos visam, de facto, prémios associados a aumentos de atividade, melhorias do acesso nas áreas em que trabalhamos, consulta externa, tratamento de doentes, as mais variadas respostas. Muito obrigada. Mais perguntas? Bom dia, Salomé Pinto, CMTV. Queria perceber a contratação destes 8.400 profissionais, qual é o montante previsto para a contratação destes profissionais e se já têm em mente em que áreas é que há maior necessidade de contratação. Muito obrigada pela sua questão, Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada, Sra. Ministra, muito obrigada pela sua questão. Vale a pena sublinhar este aspecto que é o da autonomia dos hospitais para a substituição de trabalhadores. Quando nós dizemos que estamos aqui a assumir um quadro de referência de cerca de 8.400 novos contratos, eles abrangem todos os grupos profissionais da saúde e, portanto, agora estamos a trabalhar, a afinar o trabalho, este número global com as instituições em termos de grupos profissionais e, portanto, o impacto financeiro é muito função daquilo que sejam os grupos profissionais, como se percebe. Aquilo que continuaremos a fazer é um esforço no sentido da vinculação, da captação, da retenção de todos os recém-especialistas no SNS,
concretamente, seria muito importante para o Serviço Nacional de Saúde, para os utentes, e muito bom para todos nós que os 473 novos médicos de família que esperamos que se graduem, que concluam a sua formação especializada em 2020, permanecessem no Serviço Nacional de Saúde, e essa é uma possibilidade, mas como compreende, podem nem todos ficar. E, portanto, os números são variáveis em função dessa mesma realidade. Depois, também, como sabe, há um conjunto de outros profissionais, também até prestadores diretos de cuidado, como os assistentes operacionais e os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica, que são vitais para o funcionamento do sistema, para um sistema que é cada vez mais multidisciplinar e que é importante que consigamos captar. E temos ainda grandes números, mas isso agora vai ser aferido institucionalmente, porque o Centro Hospitalar Universitário de São João não é igual ao ACES de Aveiro Norte, por exemplo. Se a Sra. Ministra da Saúde me permite, eu queria acrescentar que, tratando-se este número de uma contratação plurianual, 20 e 21, estamos a falar de um acréscimo de mais de 14% face ao ritmo anual de contratação da legislatura anterior. É disso que estamos a falar. É um número que se prevê para 20 e 21 e, portanto, corresponde a um aumento de mais de 14% face ao ritmo de contratação anual da legislatura anterior. Mais perguntas? Muito boa tarde, Susana Martins, da Rádio Renascença. Em relação a estes 550 milhões de euros para o reforço orçamental para pagamentos de dívida, já percebi que é para 2019. Gostava de saber se no orçamento de 2020 já haverá alguma previsão para novo reforço de pagamentos de dívida também. Muito obrigada, Sra. Ministra da Saúde. Muito obrigada pela sua questão, muito obrigada, Sr. Ministro da Presidência. Gostava ainda de dar um esclarecimento relativamente à questão anterior. Nós, na anterior legislatura, e descontado o efeito da entrada do Hospital de Braga no Serviço Nacional de Saúde, tivemos um aumento de cerca de 14.800 trabalhadores. O ano em que contratámos mais trabalhadores, em que tivemos uma maior diferença entre o final do ano e o início do ano, portanto, em termos de saldo líquido, teve um aumento de cerca de 3.000 trabalhadores, 3.400. O que nós estamos a dizer é que assumimos aqui um quadro de referência que terá como padrão uma contratação de cerca de 4.200 trabalhadores por ano. Isto só para termos uma percepção daquilo que é um esforço que já vem de trás, mas que se mantém e até se intensifica, porque temos a percepção de que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde depende muito, é um serviço onde a mão de obra é intensiva, onde se trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano e, portanto, isto também responde, este objetivo também, este reforço também responde àquilo que são as preocupações da gestão e dos profissionais de saúde. Em relação aos 550 milhões de euros, dizer-lhe que aquilo que nós esperamos com este esforço de alocação de verbas à dívida e aos pagamentos em atraso é que, e com outras medidas que também referi nesta sessão, é que a capacidade do sistema seja de ganhar cada vez mais equilíbrio, ou seja, de gerar menos pagamentos em atraso. E, portanto, não quer dizer que não haja essa disponibilidade para fazer esses ajustamentos no Orçamento 2020, mas o nosso objetivo, e penso que essa é uma das bases desta resolução do Conselho de Ministros, é acabar com a suborçamentação na saúde e com os pagamentos em atraso, ou pelo menos reduzi-los a níveis de maior tranquilidade. Muito obrigada. Não sei se ainda há mais perguntas. Sim, tenho uma última pergunta. A Sra. Ministra falou de incentivos, pagamentos, tudo isso, e como é que fica o regime de exclusividade dos profissionais de saúde? Sra. Ministra da Saúde. Essa é a questão da dedicação plena dos profissionais de saúde. É uma matéria que está prevista na Lei de Bases da Saúde, é uma matéria na qual estamos a trabalhar, terá também naturais reflexos naquilo que serão as discussões que vão ser tidas agora a propósito da preparação do Orçamento 2020. Neste momento, aquilo que estamos a fazer, a referir, são temas que estão no quadro das atuais regras e no aproveitamento daquilo que são que é a melhor eficiência de gestão disponível. Essa é uma matéria para outro contexto. Muito obrigada. Muito bem, não há mais perguntas. Agradeço a todos e muito boa tarde, creio eu que já é boa tarde. Obrigada.